Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui é o tio Tiago de novo. Muito bem, tudo bem com vocês? Como é que estão aí passando dentro de casa aí essa situação? Nós estamos vivenciando, o vírus. Meu querido, minhas queridas, o tio hoje está trazendo para vocês uma pregação falando sobre a armadura de Deus. Tá bom? Nós vamos aprender a usar essa armadura, tá? Qual o significado de cada peça da armadura de Deus? E a gente vai aprender cada uma. Qual é o significado? Por que nós temos que usar a armadura de Deus em nossas vidas, tá? Então vamos começar com a oração, agradecendo o nosso Pai do céu por mais uma oportunidade de estar ouvindo a palavra dele, tá bom? Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por este domingo tão abençoado que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos o culto de hoje, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja no seu coração para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês estão preparados? Vamos começar a nossa maravilhosa pregação. Vamos lá. Gente, essa pregação já foi dada na igreja, tá? Mas para algumas crianças ainda não ouviram essa pregação. Então, por isso, o tio Tiago aqui está passando novamente. Bom, então vamos lá, vamos começar. A armadura de Deus. Lógico que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Assim diz em Efésios 6:11, que fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou repetir, revistai-vos de toda, não é parcial, é toda, certo? A armadura de Deus, para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, todo crente, todo cristão, ele deve usar essa armadura, certo? Para resistir ao pecado, para resistir às coisas que o inimigo vem contra a nossa vida. Então é necessário que eu me revista, ou que eu vista toda essa armadura, certo? Então vamos continuar. Vocês estão compreendendo? Paz, vamos lá. Gente, para falar sobre a armadura de Deus, né? Eu quero falar para vocês que algumas profissões, alguns profissionais, elas usam uma determinada vestimenta. Todos usam. Então, existem vários profissionais que usam. Existe o professor que usa a vestimenta dele, existe o médico, existe o veterinário, a pessoa que trabalha com a parte de escoteiro, tá? A pessoa que trabalha soldando, o que pratica esporte, e aí vai. Então, cada um existe uma vestimenta própria para se trabalhar, não é verdade? Porque em alguns casos essa vestimenta vai proteger ela de alguns riscos, certo? Da saúde dela. E assim como cada profissional tem sua própria roupa, nós cristãos também temos a nossa. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá. Vocês sabem o que é a armadura? O que é uma armadura? O que compõe a armadura? Para que serve essa armadura? Então vamos lá. Gente, a armadura é um tipo de roupa especial usada como proteção, tá bom?
Então, a armadura foi feita para proteger o corpo de quem ia lutar numa batalha. Porque se o inimigo fosse contra ele, facilmente ele conseguiria resistir à ação do inimigo. Porque se o inimigo quiser dar uma espadada na pessoa, se a espada pegar na armadura, pouco ela vai sentir, porque ela está bem protegida, ou ela não vai sentir nada, tá bom? Então, ela é uma roupa especial usada como uma proteção. Por que precisamos de uma armadura? Tio, por que nós precisamos vestir uma armadura? Se hoje nós vestimos uma roupa comum, né? Então vamos lá, para que nós temos que vestir uma armadura? Porque o diabo é o inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Para tudo que se levanta o nome de Deus, o diabo está no meio contra. Então, se eu falar de Deus, o primeiro a levantar contra é o inimigo, é o diabo. E como somos filhos de Deus, ele é nosso inimigo também. Se o diabo é inimigo de Deus, e se somos filhos de Deus, ele também é o nosso inimigo. A única maneira de derrotá-lo, gente, é lutando à maneira de Deus. Nós temos que ser soldados do exército de Deus. E tenhamos que vestir essa armadura para que nós possamos resistir o inimigo e lutar contra ele até derrotá-lo. Você é ou não é soldado do exército de Deus? Lógico que é. Então vamos continuar. O que fazer com a armadura? O que eu posso fazer com a armadura? Perceba bem, a armadura ela foi feita para proteção. Para que serve a armadura? Ela serve para que a gente venha combater o pecado que existe em nós e que muitas das vezes quer ser maior do que a nossa fé. Então, constantemente, o inimigo ele solta dardos, flechas inflamadas contra a nossa vida. E essas flechas, esses dardos, pode ser simbolizado como falar um palavrão, como roubar, como mentir, como qualquer outra coisa. Ou seja, esses dardos são os pecados que o inimigo coloca na nossa mente para que a gente venha agir, tá bom? Deus nos faz uma promessa. Ele diz que se colocarmos a sua armadura, a proteção especial que ele nos deu, iremos resistir o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é quando acontece algo das nossas vidas que fogem do nosso controle. E se nós resistirmos esse dia mau, usando a armadura de Deus, certo? É certo que vamos conseguir resistir todas as outras situações que o inimigo vier contra a nossa vida. Quando o inimigo ou quando o diabo nos ataca com tentações, não iremos ceder e pecar. Seremos capazes de ficar firmes e não cair diante do inimigo. Se somos soldados de Cristo, se somos soldados de Deus, nós temos que usar essa armadura. Usando essa armadura, nós iremos nos proteger contra as tentações, certo? Porque muitas pessoas elas são tentadas e elas acabam cedendo e pecam contra Deus.
Mas se nós revestirmos, se nós vestirmos esta armadura, com certeza as tentações podem até virem, mas nós não cederemos, nós não vamos ceder ao pecado, nós vamos resistir a essas tentações, no nome do Senhor, amém? Então vamos continuar. Como é a armadura de Deus? Como é essa armadura? A armadura de Deus, ela não é física, eu não posso pegar, não posso. Ela é espiritual. É espiritual, gente. Não podemos ver, mas podemos colocar em prática na nossa vida diária com Deus. Nós podemos usar essa armadura diariamente, todos os dias, tá? Para que a gente venha se apresentar diante de Deus como servos dignos, como servos que têm fé, como servos que buscam estar fazendo a vontade de Deus. Então, com isso, nós vamos conversar sobre a armadura, quando é que ela iniciou, quem foi que falou essa armadura, Então, apóstolo Paulo, ele, nas suas viagens missionárias, certo? Chegou até Roma. E lá em Roma, ele escreveu uma carta aos Efésios, a igreja de Efésios. E ele falou o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vocês estão compreendendo? Lá em Efésios 6:11 diz isso. Por que ele falou isso? Por que ele escreveu isso? Porque ele comparou a armadura de Deus como uma armadura. Ele teve uma ideia, né? Ele comparou a armadura de Deus com a armadura do soldado romano. E ele tinha várias partes essa armadura. E se eu usar toda ela, eu tenho como me proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Ele viu e descreveu cada peça dessa armadura, né? E que a Bíblia fala para nós quais são essas peças e qual é o significado de cada um. Então vamos ver? Vamos lá. Soldado romano. O apóstolo Paulo usou a armadura de um soldado romano para ilustrar o equipamento espiritual que os cristãos precisam usar para ser bem-sucedidos em combater o diabo. Então, ele usou uma ilustração, a roupa, a armadura do romano. Tá bom? Então, esse equipamento espiritual que todo cristão deveria usar, né, para combater o inimigo, para ser bem sucedido nessa batalha. Tá bom? Então, vamos lá. Assim diz a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, nada pode abalar vocês. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus diz que nós temos que vestir essa armadura para que, se vier o dia mau, a gente venha vencer, a gente venha resistir e permanecer inabaláveis. Ela diz que nós temos que vestir o cinturão, né, da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés para pregar a palavra de Deus, segurando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados. Se eu tenho fé, não vou poder fazer nada de mal, ou aquilo que é injusto, ou aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, porque eu vou conseguir rebater os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Se eu tenho na minha consciência que eu sou salvo, então não vai existir nada contra, nada que venha aí querendo dizer algo que eu não sou do Senhor. Isso não vai entrar dentro da minha cabeça, porque eu sei que eu tenho a minha salvação. É o meu capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, numa batalha, aqueles exércitos grandes que iam combater com outro exército inimigo, essas pessoas, elas usavam a espada para atacar. Mas interessante que em muitos casos a espada também servia como proteção, porque enquanto ele atacava, o inimigo também atacava e ele se defendia. Olha a diferença da espada de Deus, a espada do Espírito. Olha a diferença da palavra. Enquanto eu estou lendo a palavra, eu estou atacando. E quando o inimigo quiser me atacar, eu também na palavra consigo me defender. Não é muito interessante isso? Mas a Bíblia também fala que nós temos sim que nos vestir dessa armadura. Mas também, junto com ela, nós temos que orar. Orar, gente. Suplicar a Deus em todo o tempo, perseverando, vigiando, orando por todos os santos, por todos os irmãos. Fazendo isso, é certo que o inimigo jamais vai vir contra a nossa vida. Ele pode até vir, mas ele vai ter que voltar, porque ele não vai resistir. Amém? Essas da armadura de Deus. Vamos lá. A primeira, cinturão da verdade. Segunda, couraça da justiça. Terceiro, sapatos do evangelho da paz. Quarto, o escudo da fé. O quinto, capacete da salvação. E o sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembre-se que a Bíblia é a espada do Espírito. Então, você tem levado para todos os lugares a sua espada? Você tem observado a Bíblia todos os dias? Porque saiba que ela é a sua espada. Ela tanto serve para atacar, como serve para defender. Assim como o escudo da fé, ela serve para defender também. Então vamos continuar. Como vestir a armadura de Deus? Como é que nós vestimos a armadura de Deus? Vistam
toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o inimigo, o diabo, tá? Gente, muitas pessoas estão aí que não são servos de Deus e que geralmente buscam fazer a vontade do pai deles, que é o diabo. Mas saibam que quando essas pessoas vierem até nós querendo nos prejudicar, querendo nos fazer mal, saibam que não são eles que estão querendo fazer isso, mas o inimigo que está por trás deles, porque o inimigo faz a cabeça deles. Então, nós não podemos combater contra essa pessoa diretamente, porque a nossa luta ela é espiritual. E se nós vestimos essa armadura, nós temos como combater o inimigo que está por detrás dessa pessoa, tá? Nunca pense que se essa pessoa está fazendo algo contra você, é essa pessoa mesmo, mas o inimigo que está fazendo a cabeça dela. Então, orem, né, contra o inimigo, lutem contra o inimigo, usando o quê? A armadura da fé. E principalmente usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se vestimos a armadura de Deus, conseguiremos resistir o mal e permanecer inabaláveis. Todo cristão, gente, deve saber como lutar contra o mal. Todo cristão deveria saber. Deus nos dá instruções detalhadas de como enfrentar essa batalha. Ele nos dá. A palavra dele nos orienta a combater, a enfrentar essa batalha. Vamos lá? Ele fala o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? O cinto da verdade envolve dois lugares na nossa vida. Ele envolve o nosso coração e a nossa mente. A verdade de Deus nos mantém seguros em Cristo e torna eficaz todas as outras partes da armadura. Se eu usar o meu cinto, todas as outras partes, elas tornam ainda mais eficazes, tá bom? As partes da armadura, as outras. O cinto da verdade segura a nossa armadura no lugar. A pessoa que não usa esse cinto, você não consegue suportar as coisas que o inimigo vem contra a nossa vida. Você não consegue. Então, eu preciso usar essa parte da armadura, que é o cinto, tá? Para que o restante das outras armaduras se tornem mais eficazes. Tá bom? Então, esse cinto da verdade, ele segura a nossa armadura no lugar. Se eu vestir uma calça e não usar um cinto, a tendência dessa calça ao andar é cair. Então eu tenho que colocar um cinto para acochar, não é verdade? Eu preciso usar esse cinto para que as calças não caiam. Mas ele está falando sobre toda a armadura. Então é o seguinte, comprometa-se todos os dias a andar sob a luz da verdade de Deus. Comprometa-se todos os dias a andar sobre a luz da verdade de Deus. E assim diz lá em Salmos 86:11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Isso é a luz da verdade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu possa andar na tua verdade. Une o meu coração no temor do teu nome.
vendo o significado do cinto, nós vamos passar pela outra parte, que é a couraça da justiça. Assim diz Efésios 14, vestindo a couraça da justiça. Um soldado com a couraça entra em uma batalha armado e confiante. Ele entra numa batalha armado e confiante. O diabo ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele mente para nós. Ele até nos acusa e ainda mais, ele faz nos lembrar dos pecados que cometemos no passado. Não caiam nessa. Vistam a couraça. Vistam essa parte da armadura. Sem a couraça da justiça, essas armas irão entrar ou penetrar no seu coração. Porque para que serve a couraça da justiça? O peitoral do soldado. Porque se uma espada vier contra o peito dele, não vai entrar, porque ele está bem protegido. O lugar onde ele está bem protegido fica o coração. E se o inimigo colocar a espada, penetrar no coração dele, ele vai morrer com certeza. Então para isso serve a couraça, para proteger o coração, essa parte. Então, sem a couraça da justiça, essas armas irão penetrar o nosso coração, que são as armas do inimigo. Esteja atento para quem você é em Jesus Cristo. Esteja atento para quem você é em justiça. Quem você é em Jesus? Quem você é? Diga assim: eu sou soldado de Cristo. Eu sou servo de Deus. O meu coração está ligado ao coração de Deus. Amém? Então Hebreus fala, 4,16, fala: cheguei confiante na sua presença. Confiante. Então meu coração está dizendo que eu sou de Deus. Então eu tenho que entrar confiante na presença de Deus, sabendo isso. A próxima vestimenta é os calçados da paz e da preparação do Evangelho. E diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, você estará completamente preparado. Vamos lá, para que servem os sapatos? Os sapatos permitem que andemos firmes e sem medo, enquanto viramos nossa total atenção para a batalha que vivemos. Nós estamos firmes. A pessoa descalça, ela consegue sentir as pedras. Se ela tiver espinhos, ela vai conseguir também, só que ela vai se ferir. Mas enquanto nós estivermos calçados, nossos pés estão firmes no chão. Nossos pés estão firmes para combater essa batalha. Tá bom? A gente não vai se preocupar com medo de que a gente venha tropeçar em algo. Mas a gente quando calçamos estes sapatos, nós temos a total atenção para combater essa batalha. Porque nossa atenção não vai estar mais nos pés, a nossa atenção não vai estar mais no chão onde nós pisamos, mas na batalha ou nas batalhas que virão contra a nossa vida e que a gente vai conseguir batalhar e vencê-las. Esses sapatos auxiliam no nosso movimento e defesa, porque enquanto eu ando para frente atacando o inimigo, para eu defender, eu tenho que voltar para trás e combater. É nesse movimento de ir e vir que nós conseguimos vencer.
Os sapatos que Deus oferece nos impulsionam para frente, para proclamar a paz verdadeira. Ela nos impulsiona para que a gente venha proclamar essa paz verdadeira disponível em Cristo. Disponível. Prepare-se para seguir o Senhor, não importa o que aconteça. Mais uma vez eu repito, você é soldado de Cristo? Você é soldado do exército do Senhor? É? Pois então, prepare-se para seguir o Senhor, não importa o que aconteça. A próxima vestimenta é o escudo da fé. Em Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para que serve o escudo, meu tio? Para que serve isso? Vamos lá, vamos compreender. O escudo não somente defende o nosso corpo. Ele não defende apenas o nosso corpo, mas também a nossa armadura. Olha que interessante. Ele não defende apenas o nosso corpo, mas também defende a nossa armadura. O escudo da fé tem uma função muito específica e a Bíblia deixa bem claro: apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não um ou outro, mas todos eles. Todos eles. Não é apenas um ou outro, mas todos. Todos. O escudo se move com o ataque. Não importa a direção. Então, o soldado ele pode movimentar o escudo em todos os lugares. Eu tenho essa autonomia de fazer para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, eu tenho essa defesa. Eu tenho. O inimigo não pode ir contra a minha vida, porque eu tenho essa defesa. Se ele for querer atacar os meus pés, eu coloco o escudo para baixo. A minha cabeça, escudo para cima. O meu corpo, no meio. A minha lateral, a minha outra lateral. Então o escudo serve para isso. Ele se move com o ataque, não importa a direção. Então nós temos que usar também o escudo da fé. Nós temos que usar. Porque a própria palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também consegue mover montanhas, né? E se você tiver fé, você vai conseguir vencer todas essas lutas, todos esses dardos inflamados do maligno contra a sua vida, tá bom? Os dardos inflamados do inimigo. Em Efésios 6,16 diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, você com o escudo da fé em mãos, aí o inimigo quer atacar você, fazendo com que você minta para as outras pessoas. Aí você tendo fé, você vai dizer: não, eu não vou fazer isso. Aí o inimigo vem contra a sua vida. Aí diz para você fazer: rapaz, tô vendo ali algo que eu vou me dar bem. Aí você com o escudo da fé diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso. O inimigo quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer isso. Vocês entenderam? Vou repetir. Os dardos inflamados do inimigo vêm contra a nossa vida. E enquanto nós tivermos esse escudo da fé, que é a nossa proteção, o inimigo nunca vai combater a nossa vida. Porque o escudo nos protege contra esses dardos inflamados. Vocês compreenderam? Então vamos continuar. Aí vem o capacete da salvação. Visto também o capacete da salvação.
O alvo de Satanás é a sua mente. As armas de Satanás é a mentira. Então, ele quer atacar sua mente com mentiras. A gente pode até dizer hoje em dia as famosas fake news. Então, o inimigo também propaga essas fake news para a nossa vida. O inimigo quer nos fazer duvidar de Deus, sempre, e da nossa salvação. Ele chega para te dizer assim: real, como é que tu sabe se tu tá salvo? Tu é servo de Deus? E Deus é o teu pai? Tu tens certeza da tua salvação? Ele coloca essas mentiras na nossa mente. O capacete protege nossas mentes de duvidar em relação à veracidade da obra salvadora de Deus. Deus salvou a sua vida. Tenha consciência disso, sempre. Não porque o tio Tiago está dizendo, mas porque a palavra de Deus diz que quando você entregou sua vida a Deus, a Jesus, você está salvo. Certo? O inimigo é que ele é sujo, ele é enganador, ele é mentiroso. E muitas das vezes ele quer mesmo nos enganar dizendo que a gente não está salvo. Mas eu pequei. Não significa que você não está salvo por conta disso. A natureza do homem, ele faz com que a gente peque mesmo. Mas o nosso pecado, ele nos entristece quando cometemos, não é verdade? Mas isso significa que a gente não perdeu a salvação. De forma alguma, gente. Nunca duvide da sua salvação. Nunca duvide disso. Você é salvo. Você vai herdar o reino de Deus. Assim como muitos que estão aí também vão herdar o reino de Deus. Porque eles também têm a mesma consciência da salvação que você também tem que ter. Então, eu tenho que usar esse capacete. Porque usando esse capacete, o inimigo ele não vai combater a minha mente, colocando dúvidas na minha mente, colocando mentiras na minha mente. Ele pode até dizer assim: mas Deus não é Deus. Para que tu serve um Deus que não existe? Como é que tu consegue servir esse Deus se tu não consegue nem ver esse Deus? Ele pode colocar isso na sua mente. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Você é servo do Senhor, salvado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse sangue te garante que você é salvo. Esse sangue te garante que você vai herdar o reino de Deus. Tenham fé nisso, crianças. Tenham fé nisso. Então, desde que tenhamos vida, temos de ser sérios. Colocar a armadura de fé e amor e colocar o capacete da esperança da salvação. Nós temos que ter seriedade nisso. Nós temos que ter vida. Vida no Senhor. Não é apenas uma vida ralinha. Eu tenho que usar a minha armadura. Eu tenho que usar toda essa armadura. Tem que ser sério. Usando a armadura da fé, do amor, e colocando essa capacete da salvação que é na nossa mente, consciente de que eu sou salvo em Cristo Jesus. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque na armadura, mas é também uma ferramenta de defesa. Ela ataca e ela defende. Vocês compreenderam? Convicções e argumentos e pensamentos
são todas as armas que o inimigo usa contra nós. Ele argumenta algo para fazer com que a gente caia. Ele quer colocar algo no nosso pensamento para que a gente venha pensar e a gente também venha cair. Ele até mente, fazendo com que a gente aquela mentira se torne uma convicção, para também fazer com que a gente caia. Essas são as armas do inimigo e ele vai usar contra nós. Com a espada do Espírito, ou seja, com a palavra de Deus, todos estão preparados para lutar contra eles. Contra essas armas, contra o inimigo mesmo. Precisamos confiar na verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus fala, nós temos que seguir a palavra. Você não pode duvidar da palavra. Mesmo que a gente não venha compreender se está na palavra, acredite. E peça a Deus para falar com você: Senhor, eu não compreendi, fala comigo. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. A gente não é um livro comum para que a gente apenas venha ler. Mas quando nós lemos, o Espírito Santo fala ao nosso coração e a gente vem compreender. A gente compreende. Então nós temos que acreditar e confiar nessa palavra. Temos que ter confiança na palavra de Deus. Estar sempre faminto e cheio de desejo por ela. Eu tenho que desejar. E se eu não desejo, se acontece de ter muitas outras coisas que me atraem mais do que a palavra de Deus, não se torne isso como se fosse natural na vida de vocês, crianças. Porque isso não é natural. Um cristão, ele deseja isso, de buscar o Senhor através da palavra dele. E se eu não usar a palavra em meu favor, se eu não conseguir atacar ou defender, com certeza, se o inimigo vier contra a minha vida, atacar os meus pensamentos, atacar em outras situações, me fragilizam, ele vai conseguir ter a vitória. Por quê? Porque eu não estou fortalecido na palavra de Deus. Oração e súplica. Eu tenho que usar a armadura de Deus, mas eu também tenho que fazer isso. Oração e súplica. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando também. Nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho que orar, eu tenho que suplicar no Espírito e eu tenho que vigiar. Oração em todo o tempo. Suplicando a Deus em todo o tempo. E vigiando. Eu tenho que vigiar porque eu posso pecar. Eu preciso dessas três coisas. Eu preciso orar, eu preciso suplicar e eu preciso vigiar. Porque se eu estou bem na oração e na súplica, eu posso errar e não vigiar. E eu tenho que vigiar para que eu não venha cometer os erros anteriores. Uma sentinela num castelo grande, na última torre, para que serve a função dessa sentinela? Ela consegue ver de longe, o inimigo se aproximando. Então, eu tenho que ser como essa sentinela nesse castelo, né? Em cima dessa torre grande. Eu tenho que ver se o inimigo está vindo contra mim. Eu vi o inimigo, que é o nosso inimigo, que é o diabo, está vindo contra mim. Então eu oro, eu suplico e eu vigio. Tá bom?
Então, para a gente terminar, vamos recapitular, tá? Cada parte da armadura de Deus, usando essa figurinha. Vamos lá. Primeira, cinturão da verdade. Segundo, vamos usar a couraça da justiça. Terceiro, vamos usar os sapatos do evangelho da paz. O quarto, o escudo da fé. Quinto, capacete da salvação. O sexto e último, a espada do Espírito. Usando todas elas, nós vamos estar com a armadura completa. Vamos usar essa armadura para o nosso dia a dia, crianças. Amém? Cada criança, sendo homem ou mulher, ela deverá usar essa armadura. Então, Deus te abençoe e até a próxima semana. Um abraço do tio Tiago. Amém? Glória a Deus. Deus, que a gente venha se revestir dessa armadura todos os dias. Que a gente venha, ao usar essa armadura, combater o inimigo que vem contra a nossa vida. E que a gente venha sempre lutar e defender para que a gente venha conquistar a vitória. E que a gente possa ser cristãs genuínos, para que a gente venha honrar e adorar e agradar ao nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paz, Deus abençoe a todos. Fique em paz, criança. Pega o tambor aqui, ó. Pegou a espada. Eu tenho a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade e as sandálias do evangelho. Eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade e as sandálias do evangelho. Eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura de Deus. Pega o tambor. Soldado de Cristo. Mais sentido. Eu sou soldado de Cristo. Todo mundo marchando. Vou marchar sem desanimar. Vamos obedecer a palavra. A palavra obedecer. Nele eu sou forte. Nele eu sou forte e corajoso.